E aí, nesse vídeo então eu vou estar falando sobre um pacote, tá, bem leve e bem interessante, que é o LM Sensors, tá? É uma ferramenta então que tu aqui, por exemplo, aqui no Arch Linux, tá, que eu tô no repositório do Arch Linux, tu vai estar podendo buscar, né, e instalar esse pacote aqui, ó, LM Sensors. Ele é um pacote bem leve, tá? Então, ele é uma ferramenta que vai estar, então, permitindo que tu acesse os sensores, então, de temperatura e também os sensores de velocidade, o teu cooler, se tu tiver algum na tua máquina, tá? E tá vendo, então, como é que tá a temperatura dos teus dispositivos, tá? Para rodar esse pacote, depois de tu instalar aqui com sudo pacman com parâmetro S maiúsculo e o pacote lm underline sensors, tá? Eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver que é um pacote extremamente pequeno, tá? Ele tem 0,47 megabytes, então é bem leve, vai estar podendo instalar aí sem maiores problemas. Depois que tu instalar esse pacote, tá? Tu vai estar podendo rodar o comando sensors, tá? Se eu rodar aqui, ele vai me dar então diversos atributos, mas eu vou voltar agora posteriormente nesses dados que ele me deu como saída, tá? Se por acaso tu rodar esse comando sensors e ele não te der nenhuma saída ou tu acha que os valores estão meio estranhos, tu pode rodar o comando sensors detect, tá? Sensors hífen detect. Esse comando ele vai estar então detectando os dispositivos e os sensores que existem na tua máquina. Se eu rodar ele assim, sem nenhuma outra opção, ele vai me dizer, você precisa ser root, super usuário, para rodar esse script, tá? Então eu vou rodar esse comando como super usuário através do sudo, tá? E ele vai então começar essa análise e detecção dos dispositivos. Ele vai me dizer, você quer que eu escaneie os seus dispositivos? Então isso é totalmente seguro. Eu vou dar um yes, que é as opções padrão. Eu não recomendo, se tu não sabe o que tu está fazendo, tá? Mudar as opções padrão, tá? Do yes ou do no. E só mudar se tu sabe realmente o que está fazendo, quais dispositivos que ele está ali detectando, porque às vezes tu pode estar mudando alguma opção padrão, tá? E tá fazendo com que o programa quebre e não mostre, então, todos os dispositivos que ele poderia estar mostrando, tá? Então eu vou dar um yes aqui, um no, onde ele for as opções padrão, tá? Então vocês podem ver aqui. Ele vai escaneando diversos dispositivos, outros não, somente se eu quisesse, mas como eu não sei o que é, também eu não vou mexer nisso, tá? Então ele me pergunta aqui ao final, tá? Vocês podem ver, você quer que eu escreva por cima, tá? Porque ele já via, como eu já via com rodado esse comando anteriormente, tá? Fora de câmera, ele me pergunta, você quer que eu reescreva por cima no comando, no arquivo de configuração, tá? Que ele cria lá no /etc/conf.d o arquivo lm sensors, eu vou dizer que sim, tá? Porque como ele fez essa nova detecção, eu quero então, caso ele tenha detectado algum outro dispositivo, que ele escreva então nesse arquivo de configuração, tá? Então vou dar um enter aqui e ele finalizou. Deixa eu limpar aqui a tela. Vou rodar então o comando sensors, tá? E ele me mostra aqui alguns dispositivos que ele reconheceu então aqui na minha máquina, tá? Esse primeiro aqui é um chipzinho sem fio que tem então no meu processador da Intel, tá? Então ele diz aqui, tá em 32 graus, então esse teu chipzinho. Aqui é a minha bateria, tá? Que me mostra a voltagem então e a amperagem da minha bateria, tá? Eu imagino que seja isso. Aqui esse ACPI-TZ, tá? Esse dispositivo aqui, então ele significa ACPI Thermal Zone, né? Que seria a zona térmica, então a CPI, e ele me diz que está a 25 graus e diz que seria uma temperatura crítica, então acima de 107 graus Celsius, tá? Aqui é o que tu mais vai estar interessado provavelmente, né? Que é a temperatura do teu processador, tá? Aqui ele me mostra então a temperatura de todos os cores do meu processador, né? O meu processador tem 4 cores, então, e essa linha aqui, package D0, tá? Ela vai estar mostrando uma temperatura média, então caso tu tenha um processador da Intel, de qual que é a temperatura média, então, de todos os cores da tua máquina. Tá? No meu caso aqui está em 53 graus a média, então, de todos os cores do meu computador.
Ele me diz aqui, uma temperatura alta seria acima de 100 graus, uma temperatura crítica, então, também seria acima de 100 graus, tá? Esse PCH Cannon Lake é um módulozinho, tá? Que tem também no meu chipset da Intel, tá? Ele me diz que está a 45 graus e também me mostra aqui, aqui em cima, esse Dell SMM Virtual, ele me mostra que é um fan. O que é? Então é um cooler, né? Um ventiladorzinho que refrigera então o meu notebook aqui. E ele me diz então que está na velocidade de 2.673 RPM, tá? Então se ele tem um sensor de velocidade, também ele vai estar mostrando esse pacote aqui, o LM Sensors. Se tiver em alguma outra distribuição, tá? Tu vai estar podendo procurar no teu repositório oficial, tá? Se tu usa alguma distribuição baseada no Debian, usa Ubuntu, Linux Mint, alguma coisa assim, ou usa também Fedora, alguma distribuição baseada no Red Hat, tu vai estar podendo procurar então no teu repositório oficial esse pacote, tá? O vídeo de hoje era isso, então é um vídeo curtinho para mostrar essa ferramenta que é bem legal para tu estar acessando esses sensores da tua máquina, e nos vemos então no próximo vídeo.